Lucas capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Estejamos, pois, atentos ao que o Senhor vai falar conosco em sua palavra. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois meu amigo chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Oremos ao Senhor. Pai, semelhantemente a este amigo aqui nós estamos, não importando a hora, batemos na porta dos céus, pedimos, estamos atrás do Senhor, estamos buscando o Senhor. Entendemos que a maior bênção que temos na nossa vida é a comunhão íntima com Deus. E ainda que tua palavra nos diga que tu já nos deste o Espírito Santo, nós queremos mais do Espírito Santo. Porque a tua palavra não promete que ele será somente residente em nosso coração, mas promete que se buscarmos, tu nos darás dele a plenitude, e ele será de fato presidente em nossa vida. Santo Deus, exalta o nome de teu Filho Jesus Cristo enquanto a palavra é exposta nesta manhã. Santo Deus, dá ao teu povo a bênção de ter um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Senhor, resplandece a tua glória na face de Cristo, ó Pai, nesta manhã aqui. Brilha a tua glória diante do teu povo por meio do Espírito Santo que fala nas Escrituras. Para que o teu povo se quebrante, ó Deus, para que o teu povo se comova, para que o teu povo seja consolado, para que o teu povo seja transformado por ti mesmo, porque só tu podes transformá-lo, ó amantíssimo Pai Celestial. Lava-nos de nossos pecados, Senhor, glorifica Cristo e enche-nos do poder do Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. A oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. A oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Essa frase pertence a um dos maiores teólogos da história da igreja, chamado Agostinho de Hipona. E nos revela muito bem que na oração há um encontro entre a sede de Deus e a sede do homem. Quando oramos, reconhecemos o vazio do nosso coração sem a graça de Deus. E vamos a Jesus, que nos enche da pessoa maravilhosa do seu Espírito Santo, saciando assim a sede da nossa alma e transformando o nosso coração. Nesse capítulo 11 de Lucas, Jesus está nos desafiando a orar, está nos confrontando para que cresçamos na nossa vida de oração e nos ensina claramente a orar. E como ele é o maior de todos os pregadores, ele conta uma ilustração belíssima diante dos nossos olhos, que é o centro da nossa exposição nesta manhã, de onde tiramos o nosso tema, que é a parábola do amigo importuno. Mas é importante que antes que eu narre a história, você entenda um pouquinho o que acontecia naqueles dias. Nos dias de Jesus, as portas das casas eram muito pesadas. Então, quando alguém se levantava de manhã, um homem, geralmente com seus 2 filhos mais velhos, ele carregava aquela porta, que necessitava de 3 homens para carregá-la, e a colocava de lado, e a porta da casa ficava aberta o dia inteiro. Quando eles voltavam do seu dia de trabalho, o dia terminava às 6 horas da tarde. Então eles faziam o seu asseio,
ceavam, jantavam, e provavelmente às 8 horas da noite eles iam dormir. Então, para fechar a porta da casa, vinha aquele homem com os seus 2 ou 3 filhos, carregava a porta, colocava o trinco bem pesado para fechar a porta, uma madeira por trás da porta para trancá-la, e eles deitavam às 8 horas. Jesus nos conta, nessa parábola maravilhosa, que certo homem recebeu de visita à meia-noite alguém que vinha de outro povoado. E querido amigo e irmão, em nosso contexto brasileiro, nós ainda somos hospitaleiros, mas a hospitalidade oriental é incomparável diante da nossa. Uma das maiores maneiras de expressar amor era recebendo alguém em sua casa. E uma cidade era bem falada dependendo da hospitalidade que ela exercitava. E se você não fosse hospitaleiro, você traria o risco de trazer má fama para a sua cidade, e você estaria em sérios problemas. Então alguém recebe a visita de um amigo à meia-noite e não tem nada para dá-lo. Então ele vai ao seu vizinho, seu amigo, e bate. Meia-noite. Agora pense comigo, se você deitou às 8 horas da noite, à meia-noite você já está naquela fase que é a melhor fase do sono, quando você já está dormindo no sono profundo. E aí então o amigo bate a porta e diz: amigo, me ajude, eu recebi uma visita, eu preciso de 3 pães, 3 pães eram suficientes para saciar a fome de um homem. Meu amigo chegou à meia-noite e eu não tenho nada com que ajudá-lo. O seu amigo que estava dormindo, cansado, seria um trabalho sujar os pés novamente, levantar os meninos da cama, carregar a porta. Ele disse: pelo amor de Deus, isso é hora de você bater na minha porta, não me importune. Mas o seu amigo é insistente, ele continua batendo na porta. Então aquele homem levanta chateado, levanta seus meninos, carrega a porta, dá para ele os 3 pães e diz o seguinte: o que você quer ainda mais? Jesus termina dizendo a parábola o seguinte: digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo de que tiver necessidade. O que você quer mais? Pão, trigo, leite, leva tudo, só me deixa dormir em paz. Jesus está dizendo que homens maus e pecadores são capazes de servir aos outros quando são importunados. Ainda mais o nosso Pai Celestial, que nos ama e deu Cristo na cruz para nos salvar. Ele está dizendo: se você importunar os homens, você vai conseguir a resposta deles. Agora imagine se você importunar a Deus. A tese de Jesus nesse capítulo é a seguinte: importune ao Senhor. Essa é a ideia do texto. Importune ao Senhor. Mas talvez você me pergunte: pastor, por que eu devo importunar ao Senhor? Em primeiro lugar, porque você tem o melhor de todos os exemplos. Por que eu devo importunar ao Senhor? Porque você tem o melhor de todos os exemplos. Versículo de número 1 diz o seguinte: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Importune ao Senhor, porque você tem o melhor de todos os exemplos. Jesus tinha uma vida plena de oração, meus queridos irmãos e irmãs. E aqui então ele está em oração na presença do Pai, e os seus discípulos o estão contemplando enquanto ele invoca o Pai. E depois de ter um momento de comunhão íntima e preciosa com nosso Deus e Pai, um dos discípulos diz a ele: Senhor, João ensinou os discípulos dele a orar. O Senhor também poderia nos ensinar a orar. Jesus vai ensiná-lo a orar, e a mim e a você. Mas veja bem, que o que move aquele discípulo à oração é o exemplo do Senhor Jesus. E se você ler esse evangelho de Lucas, no qual é apresentada a humanidade de Cristo, você vai encontrar o Senhor Jesus orando o tempo todo. Se você olhar lá no início do Evangelho, você verá que quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista, aquele foi o momento da sua ordenação, a Bíblia diz que o Senhor Jesus estava
orando no momento enquanto ele foi batizado. E a Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito desceu em forma corpórea de pomba. E se ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Que momento glorioso! Você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelando para o seu povo. Cristo estava em oração. Mas quando ele vai chamar os seus discípulos, a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 6 que ele sobe a um alto monte, porque aquele é um momento importante demais. E ele ora a noite inteira. A noite para o judeu começava às 6 e terminava às 6 da manhã. Isso significa que quando Jesus vai chamar os seus discípulos, ele passa 12 horas de oração. Você já passou 12 horas em oração? 12 horas de joelho? Jesus ficou 12 horas conversando com o Pai, orando pela vida de cada discípulo, preparando aqueles que liderariam a igreja diante do trono em oração. Jesus ora profundamente. Quando você lê o Evangelho, de repente você vê o Senhor Jesus dando umas escapadelas quando todos o procuram para ir estar com o Pai. E quando você vê que se aproxima a morte do Senhor, ele intensifica ainda mais a sua vida de oração. Em certa ocasião ele sobe a um monte muito alto, alguns dizem que foi o Monte Tabor, outros dizem que foi ao Monte Hermon, para orar com os discípulos, para se preparar já para a sua morte. E a Bíblia diz que o rosto dele resplandece como o sol na sua força, e as suas vestes se tornam tão brancas como nenhum lavandeiro na terra poderia deixá-las. Jesus está em oração quando ele é transfigurado e revela a sua glória a Pedro, Tiago e João que estão diante dele. E quando ele está prestes a morrer por nós, na quinta-feira, num momento de grande angústia, quando no Getsemani ele sente o peso da ira do Pai, ele dobra os seus joelhos e gemendo, transpirando gotas de sangue, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Seus discípulos o abandonaram, ele queria companheirismo na oração. Mesmo assim o Pai o fortaleceu, e ele vai agora firmemente para a cruz. Na cruz ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo orou até o fim. É por isso que quando você olha para o livro de Atos, você encontra os discípulos orando o tempo todo, experimentando o poder do Espírito Santo o tempo todo, porque eles aprenderam com a vida de oração de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Alguém já te pediu para que você ensinasse essa pessoa a orar? Alguém já ficou impactado com a tua vida de oração? Algum filho já disse assim: mamãe, me ensina a orar? Papai, eu quero aprender a orar. Eu quero ter comunhão com Jesus como você tem. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos o maior exemplo que é Jesus. E nós temos a responsabilidade de dar testemunho àqueles que estão debaixo da nossa liderança, inclusive da nossa vida de oração. O Senhor Jesus está dizendo: importune ao Senhor. Eu dei o exemplo, eu orei enquanto aqui estive. Vocês devem ter uma séria vida de oração. Hoje o Senhor desafia você a sair do salto, a deixar de se achar autossuficiente, a se humilhar, a dobrar os seus joelhos e a ter uma séria vida de oração na presença do Senhor. O que você está esperando? Muitas vezes você não tem recebido as bênçãos porque não tem orado. O imperativo do texto é: importune ao Senhor. Importune ao Senhor. Que Deus abençoe a tua vida de oração. Que você siga
o exemplo de Jesus. Você tem orado ao Senhor? Muitas pessoas, irmãos, deixam o desespero assolar a alma delas. Muitas pessoas se entregam à ansiedade nos momentos de dificuldade. Enquanto o Senhor deu a elas a possibilidade de orar, então Jesus diz a mim e a você nessa manhã: importune ao Senhor. Em primeiro lugar, porque você tem o melhor de todos os exemplos, mas em segundo lugar, porque você tem o melhor de todos os métodos. Importune ao Senhor, porque você tem o melhor de todos os métodos. O discípulo pediu a Jesus: ensina-nos a orar. O versículo 2 diz assim, olhe comigo o versículo 2. Eu vou ler o 2, você o 3 e o 4. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você o 3. Todos, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Importune ao Senhor, porque você tem o melhor de todos os métodos. Jesus diz: quando orardes, dizei Pai. O que significa Pai? Significa que eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não é qualquer um que pode chamar Deus de Pai. Se você perguntar na rua aí para todo mundo: Deus é seu Pai? O pessoal vai dizer: não, Ele é o Pai de todos. Mas se você for olhar a terminologia bíblica, Deus é o Criador de todos. Ele é o Pai daqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. João 1, 11, 12 diz: Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filho de Deus é quem crê que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador. Então Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina o melhor de todos os métodos. A primeira coisa que Ele diz é que nós devemos ter a Deus como nosso Pai. Nós devemos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E o primeiro princípio então é que nós vamos ter intimidade com Deus. Ele está nos céus, Ele é o Altíssimo, mas nós podemos chamá-lo de Pai. Ontem na reunião de oração o pastor Cláudio falou sobre isso, dizendo que o Senhor nos ensina a chamá-lo de Abba Pai, papai, papaizinho. Deus é o nosso Pai. Se você crê em Jesus, você tem intimidade com Ele. O método da oração começa com intimidade, porque Deus nos adotou quando cremos em Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Mas depois você tem o melhor de todos os métodos. Depois dessa liberdade da intimidade, você então parte para a adoração. Olha o que diz o texto: Pai, santificado seja o teu nome. Preste atenção, não começa com você. Há muitas pessoas que elas começam a orar: Senhor nosso Deus, nosso Pai, me dá um carro, me dá uma casa, me dá uma mulher, me dá não sei o quê, achando que o relacionamento com Deus só é utilitário. A prioridade da oração é Deus, não é você, não sou eu. Depois de dirigir-me a Deus como Pai que eu amo e tenho um relacionamento pessoal com Ele, agora eu procuro exaltá-lo. Santificado significa separado para a exaltação, seja o teu nome. Preste atenção, amado irmão, a Bíblia quando fala de nome, fala de identidade. No Antigo Testamento, nomes eram dados conforme a expectativa que se tinha sobre os filhos. Por exemplo, o nome do meu filho Davi significa amado. Samuel significa Deus ouve. Daniel, Deus é o meu juiz. Gabriel, mensageiro de Deus. Rafael significa Deus cura. Isaías, Yahvé é Deus que salva. E Yehoshua, que é Yeshua, Jesus, significa que Yahvé é Deus salvador. Então quando o texto diz aqui: santificado seja o teu nome, o nome tem a ver com o caráter de Deus. É por isso que há um mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando você diz santificado seja o teu nome, é que o Senhor seja adorado, desde o mais profundo do seu ser, que o teu nome seja glorificado, exaltado sobre todas as coisas. Quando você ora, você começa adorando a Deus. Você diz: Deus, que o Senhor seja louvado pelo teu caráter, pela tua grandeza, pelas grandes obras e pelo grande amor dado a nós em Cristo Jesus. Oração começa com intimidade, mas continua com adoração. Em terceiro lugar, nós ainda estamos nas prioridades de Deus. Você ora por salvação, diz o texto. Venha o teu reino.
Jesus disse que num primeiro momento o reino de Deus não vem com visível aparência. Você não viu o Senhor descer da glória e ainda estabelecer o seu reino? Então o reino de Deus vem no coração do seu povo. Então quando você ora, venha o teu reino, você está orando para que o reino de Deus se manifeste nos corações. Você está orando para que Deus salve os seus eleitos e para que pecadores se submetam a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você está orando para que Deus exerça sua soberania sobre tua própria vida, sobre tua própria casa, sobre a igreja, e que o reino de Deus se manifeste nesse mundo através de nós. Você está orando para que o domínio do Senhor Jesus se estabeleça. Você está orando por salvação de almas. Você está orando por santificação. Venha o teu reino. Meu querido amigo e irmão, você já orou para que Deus salve pecadores? Você já orou para que Deus salve os perdidos? Você já orou para que Deus te dê almas? Meus queridos amigos e irmãos, algumas vezes nessa cidade eu tenho o privilégio de dirigir meu carro e ando orando: Senhor, tem misericórdia de São Paulo, salva os teus eleitos. Nós oramos por essa região aqui da rua, clamando a Deus que salve almas, que salve pecadores. Eu me lembro quando nós chegamos em 2008 em Brasília, logo em frente à igreja presbiteriana do Guaradões tem alguns edifícios, era difícil entrar ali. Então todas as manhãs nós passávamos ali e orávamos: Senhor, dá-nos o povo desse prédio, Senhor, converte esse povo. De repente, irmãos, para a glória de Deus, no final daquele ano, mais de 20 pessoas daqueles prédios, sem que ninguém as convidasse, vieram para a igreja. Venha o teu reino. É orar pela salvação dos eleitos de Deus. A prioridade da oração é Deus, não é você. Você ora para ter relacionamento com Ele, você o exalta, você clama a Ele que manifeste o seu reino, salve pecadores, transforme a nossa vida. Mas você ainda continua tendo o melhor de todos os métodos. Depois de adorar a Deus e priorizá-lo, o Senhor aceita que você ore por você. E quando você ora por você, a primeira coisa que você tem que pedir é por sustento. Diz assim: o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Veja bem que Jesus nos ensina a pedir o pão nosso, não é o pão do outro. É claro que de vez em quando é bom quando seu irmão te convida para comer um churrasco, uma pizza, mas não queira viver todo dia comendo o churrasco do outro. É o pão seu. É o pão que é fruto do seu trabalho. Veja bem também que ele não diz: a gente gosta do churrasquinho, né, Dirley? Mas ele não diz aqui: o churrasco nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não diz isso. A pizza nossa de cada dia nos dá hoje. Ele diz: o pão. O Senhor está nos dizendo que Deus vai suprir as nossas necessidades essenciais, aquilo que nós de fato necessitamos, e Ele vai nos dar a bênção de trabalhar para isso. Mas Ele diz que quando nós clamamos por sustento, nós não devemos ser ansiosos. Ele diz aqui: o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Eu não tenho que orar: Senhor, me dá o pão do mês que vem. O mês que vem o pão já vai ter apodrecido. Eu tenho que orar todo dia. Eu tenho que depender de Deus todo dia. O pão de hoje, Senhor, me dá. Amanhã eu levanto cedo: Senhor, me dá o pão de hoje. No outro dia o pão de hoje. O pão de hoje. Eu não posso ser ansioso. Eu não posso ser angustiado. Eu tenho que confiar que Deus vai me sustentar todos os dias. Nós temos que orar expressando a dependência de Deus todos os dias. Mas o texto diz aqui, amado irmão, que depois de orar pelo sustento, nós oramos por perdão. Nós somos pecadores. Cristo morreu na cruz para nos salvar. Nós já temos a natureza do Espírito Santo dentro de nós, mas temos um maldito velho homem que muitas vezes nos leva a tropeçar. E se nós queremos ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, nós devemos ter um sincero arrependimento. Nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos contar com o seu perdão. E é por isso que Jesus diz assim: perdoa-nos os nossos pecados. E aí ele diz que quem entendeu o tamanho do perdão que recebeu, não vai só negar o perdão a ninguém. Ele diz aqui: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Se você entende que a sua dívida contra Deus era infinita, que se Deus fosse te tratar conforme os seus pecados merecem, você já teria sido jogado no fogo do inferno. Você vai entender que não existe pecado que cometam contra você que se compare ao pecado que você cometeu contra o Senhor. Peça perdão ao Senhor. Você acha que o Senhor não está vendo o que está passando no seu coração agora? Você pode estar ouvindo o sermão e estar pecando enquanto ouve o sermão.
Você acha que Deus não sabe o que você estava fazendo quando você estava sozinho ontem à noite, lá na sua casa, na frente do computador? Você acha? Você acha que Deus não sabe o que você anda pensando na sua cabeça, mesmo que ninguém saiba? Você acha? Se você quer se relacionar com Deus, você precisa pedir perdão a Deus por causa da maldade do seu pecado. Você tem que pedir perdão a Deus pelo quanto você é soberbo. Você se acha muito. Se humilhe na presença do Senhor. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. E depois de perdoado, levante-se para perdoar a outros. Irmãos, Deus é tão misericordioso. Eu me lembro uma vez, acho que foi em 2012, na igreja que eu pastoreava, tinha acontecido algumas coisas na igreja, eu vou orando assim, Senhor, me dá paciência, né? E a gente vai orando e Deus dá, e eu estava um dia no culto brabo. Se você falasse comigo, eu falava, o que foi? E eu sentei no culto e eu falei, Deus, como é que eu vou pregar nessa brabeza, Senhor? Não tem condição. Como é que eu vou pregar para o teu povo? Eu estou nervoso demais, estou com muita raiva, Senhor, me ajuda. E o culto rolando, o Senhor falou, Senhor, se o Senhor não tirar esse negócio do meu coração, eu não vou pregar. Sabe o que Deus fez? Passou na minha mente todos os pecados que eu cometi na adolescência, na juventude, quando eu me afastei da igreja. Tudo que eu fiz que ofendeu a Ele, Ele passou na minha mente assim. Eu falei, Senhor, o Senhor responde rápido, hein? Acabou a raiva. Eu não tinha justiça própria nenhuma. Eu não sou ninguém diante de Deus. Meus pecados ofendem a santidade de Deus. Eu ajoelhei lá na frente do banco. Falei, Senhor, obrigado, eu sou pecador, me perdoa, até pelo pecado da chateação e da impaciência. E Deus me usou para a glória dele naquele dia. Então, meu irmão, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Ele está pronto a perdoar você. Mas o texto, ao nos ensinar o método, termina dizendo que nós devemos orar por livramento. O texto diz aqui, e não nos deixes cair em tentação. E no texto paralelo de Mateus 6, ele diz, mas livra-nos do mal. E a palavra usada para mal no grego significa maligno. Satanás vai tentar levar-te a pecar. Se você estiver em comunhão com o Senhor, você irá vencê-lo. Então ele vai tentar oprimir você. Então você tem que dizer, Senhor, me livra da tentação, me livra de pecar contra ti. Me livra do maligno. Sabe por quê? Porque Satanás não pode ir contra você. Então, se ele te seduz para pecar, ele faz com que a mão de Deus se volte contra você. Esse é o objetivo dele. Então, se você tem cometido pecado, se arrependa hoje e peça a Deus, Senhor, me livra da tentação e me livra dos ataques do maligno, em nome de Jesus. O método está claro, irmão. Tem gente que olha para a oração dominical, a oração do Pai Nosso, acha que ela é somente uma reza, uma mera repetição. Não, irmão, ela é o melhor método de oração que existe. Se você ler a pastoral do boletim que eu escrevi essa semana também sobre a oração dominical, mas expondo o texto de Mateus, dá uma olhada lá. O método é claro, Jesus diz aqui para nós, intimidade, adoração, salvação, sustento, perdão, livramento. É por isso que você tem que orar. Se você quer aprender a orar, aprenda o método de Jesus. Comece louvando a Deus pelo relacionamento que você tem com Ele. Ele é seu Pai. Adore-o sobre todas as coisas. Clame a Ele que salve o seu povo. Abençoe a igreja. Abençoe a obra missionária. E depois então peça a Ele pelo seu sustento. Peça a Ele pelo perdão de pecados. E peça a Ele que te livre do diabo em nome de Jesus. E dê a Ele toda a glória. Você pode importunar ao Senhor, porque Jesus te deu uma metodologia clara. Então, não me venha com churumelas. Se você não ora, é por causa da sua soberba e da sua cara de pau. Está claro o método de Jesus diante de nós. Como está a sua vida de oração? Você tem importunado o Senhor? O texto nos diz, importune ao Senhor, porque você tem o melhor de todos os exemplos. Importune ao Senhor, porque você tem o melhor
de todos os métodos. Mas o texto diz em terceiro lugar: importune ao Senhor, porque você tem o maior de todos os imperativos. Vamos ler, irmãos, aqui, versículo de número 9. Versículo de número 9, leamos todos, versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, vamos comigo? Por isso vos digo, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus diz, peça, bata, busque. Peça, bata, busque. Você tem os maiores imperativos, o maior de todos os imperativos. Jesus está te mandando, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus nos manda orar, amados amigos e irmãos. Eu me lembro de quando eu era criança, na escola dominical, nós cantávamos assim: Jesus nos manda orar, e sem desanimar, porque Deus ouvirá e nos atenderá. E se a resposta demorar, continue a orar, 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 e sem desanimar, até a resposta chegar. Peça, bata, busque. Você tem o maior de todos os imperativos. Nós oramos porque Deus manda. Essa semana com o Dirleizinho e Ju nós fizemos a live e aí pastor sobre fé e oração. E sempre surge a pergunta, se Deus já decretou tudo que vai acontecer, por que eu vou orar? Resposta clara aqui, ó. Ele manda! Se você não ora, está em desobediência, está em pecado. E Ele vai apertar a sua vida para que você obedeça essa ordem e comece a orar. O Senhor sabe que a maior bênção que você necessita é da presença dEle mesmo. Pastor amado, importune ao Senhor. Quero importunar a Deus depois dessa. Por que eu devo importunar ao Senhor? Porque você tem o melhor de todos os exemplos, porque você tem o melhor de todos os métodos, porque você tem o maior de todos os imperativos, mas porque você tem a promessa de resposta. Diz o texto bíblico aqui no versículo de número 10: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Que bênção maravilhosa, irmão. Jesus disse, se você pedir, todo o que pede vai receber. Quem bater na porta, a porta do céu, vai se abrir, e quem buscar vai encontrar. O texto que nosso diácono João leu no início do culto diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Meus queridos amigos e irmãos, quando nós dobramos os joelhos, Deus ouve as nossas orações. Como diz o querido príncipe Hernandes, quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, os céus se abrem, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Charles Spurgeon diz que todas as vezes que Deus quer fazer alguma grande coisa na terra, Ele coloca a sua igreja para orar. Ah, meus queridos amigos e irmãos, no auge do ministério de Spurgeon em Londres, ele batizou em um ano 1000 pessoas. E o principal periódico daquela nação foi entrevistar o reverendo Charles Spurgeon. E perguntaram para ele: pastor, qual é o segredo para batizar 1000 pessoas? Ele respondeu: simples, meu povo ora por mim. Irmãos, Deus ouve a oração. Como está a nossa vida de oração? Lembra do nosso coral cantando aqui? Na oração encontro calma. Quem sabe cante comigo. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Que bênção maravilhosa. A outra que eu gosto muito que diz assim: Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz
Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós, Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. O Senhor está pronto para ouvir as suas orações. Ele está desejoso de responder você. Por que você não tem pedido? Por que você não tem batido? Por que você não tem clamado? É claro que Deus não vai responder conforme a vontade carnal. E há momentos nos quais Ele vai dizer que não. Mas nesses momentos nós ainda dependemos dEle, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que sua vontade para nós sempre será boa, perfeita e agradável. Portanto, importune ao Senhor. Ele promete responder às tuas orações. O texto já nos disse nessa manhã: importune ao Senhor, porque você tem o melhor de todos os exemplos, você tem o melhor de todos os métodos, você tem o maior de todos os imperativos, você tem a certeza da resposta. Mas em último lugar, o nosso texto nos diz nesta manhã: importune ao Senhor, porque Ele dá o Espírito Santo. Importune ao Senhor, porque Ele dá o Espírito Santo. Vamos ler todos juntos o versículo de número 11, o último versículo da nossa, 11 a 13, os últimos versículos da nossa exposição. Vamos ler todos juntos. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Imagine, meu irmão, estou bravo, meu filho fala assim: papai, o senhor pode ir ali na padaria comprar um pão para mim? Eu pego uma pedra. Você merece uma pedra, miserável. Pai, tira a pedra. Eu passo conselho tutelar, cadeia. Absurdo, nenhum pai faz isso, né? Se o filho fala assim: papai, queria tanto comer um peixinho frito, tão delicioso, daqueles que a gente come na beira da praia, né? Pastor Silas come lá em Santos de vez em quando, coisa boa, peixinho frito, maravilha. Você fala: toma aqui, miserável, você merece uma cobra. E joga uma cobra no menino. Está maluco, é? Se o filho falar assim: ah, mamãe, queria um ovinho frito, né? Delícia, aquele que a senhora sabe fazer, o ovinho cozido, aquele na casca de manhã, coisa maravilhosa, ou um ovinho mexido para comer na tapioca. Mamãe, me ajuda aí. Aí a mãe: toma aqui o escorpião amarelo, ó, aqui para você, sua peste. Já pensou? Jesus diz que a gente não faz essas coisas. Ele diz que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, ele diz aqui: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí eu ouço a sirene, policial teológico chegando, reverendo, Deus já nos deu o Espírito Santo. Sirene policial. É claro que Ele já nos deu o Espírito Santo, mas Ele não nos deu tudo do Espírito Santo ainda. Eu e você fomos batizados e selados pelo Espírito Santo na hora da nossa conversão. O batismo do Espírito Santo, nós cremos biblicamente que acontece no momento em que nós cremos. Mas não é à toa que o presbítero Ernesto leu no culto dessa manhã: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus já nos deu o Espírito Santo, mas nós precisamos ser mais cheios dele a cada dia. Oh, meus amados irmãos, se nós somos regenerados, o Espírito é residente no nosso coração. Mas muitas vezes você olha a vida de alguns cristãos, você vê que o Espírito Santo é residente na vida deles, mas não é presidente. Eles seguiam pela sua própria carne, eles seguiam pela sua própria maldade, eles seguiam pelas suas próprias intuições, eles seguiam pelas suas próprias paixões, eles só andam atrás de confusões. Eles não são cheios da unção e da presença do Senhor. Então, meu querido amigo e irmão, se alguém creu,
O Senhor Jesus, a palavra diz assim, Paulo diz, não apagueis o Espírito. Todo mundo que creu vai ter a chama do Espírito no seu coração. Mas em alguns a chama está tão pequenininha que ela fica bruxuleante ali e parece que ela vai apagar. Só não vai apagar porque Deus não deixa. Mas você olha para outros, na vida deles tem uma fogueira queimando o tempo todo. Porque eles estão vazios de si e cheios do Espírito Santo de Deus. Preste atenção, meu irmão. O melhor presente que Deus pode te dar é Ele mesmo. O melhor presente que Deus pode te dar é esvaziar você de você mesmo, do seu pecado, da sua maldade, da sua carnalidade, encher você do Espírito Santo. Irmã Lenira, toda semana chega para mim e fala assim, pastor, eu estou orando pelo reavivamento do Espírito Santo. Pastor, eu estou orando para que a igreja seja cheia do Espírito Santo. E se nós entendemos que a maior bênção que nós temos é conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele, nós deveríamos pedir a Deus todos os dias, Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo. Jesus disse que o Pai vai dar o Espírito Santo para quem pedir. Você pediu a Deus que te encha do Espírito. Ah, meu querido amigo e irmão, quando nós somos cheios do Espírito, a nossa vida muda. Nós vemos o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem era estúpido demais se torna um doce. Quem era tentado demais agora vence a tentação. Quem xingava muito agora usa a sua língua para glorificar a Deus. Quem roubava agora toma do que tem e investe e abençoa o necessitado. Porque foi esvaziado de si mesmo e está sendo cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, alguém já percebeu a presença do Espírito Santo na sua vida? Certa vez eu ouvi de um jovem que experimentou um avivamento espiritual e ganhou almas para Jesus na escola em que estudava e visitava as ovelhas convertidas na escola, nas igrejas em que iam na região. E aquele jovem começou a conhecer Jesus e orar às noites e jejuar. E um dia ele foi numa igreja dessas irmãs de muita oração, e a irmã nunca tinha visto o jovem, bateu o olho nele e falou assim, eu vejo que você é um jovem cheio do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, nós queremos que o fruto do Espírito se manifeste na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós temos que derramar toda a podridão fora do nosso coração. Todos os nossos desejos carnais e toda a nossa independência de Deus. E dizer ao Senhor, Senhor, sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós nada podemos fazer. Enche-nos com o poder do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Importune ao Senhor. Ele quer te dar a bênção de conhecê-lo. Ele quer te dar a bênção de um relacionamento vivo e pessoal com Ele. Como está o seu relacionamento com Jesus? Você me diria nessa manhã que é um cristão cheio do Espírito Santo? Jesus morreu na cruz por você. Você creu nele e recebeu de graça a salvação. Portanto, agora importune ao Senhor, porque você tem o melhor de todos os exemplos, porque você tem o melhor de todos os métodos, porque você tem o maior de todos os imperativos, porque você tem a certeza da resposta, porque Ele dá o Espírito Santo.